Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui trazendo um vídeo sobre esse tema que eu acho bastante interessante, que é o Modern Spiritualism, e como que nós vamos relacionar com o movimento espírita, o espiritismo e o kardecismo, para a gente tentar fazer uma reflexão como que esses termos são aplicados e em qual contexto eles são mais adequados. Por que isto? Porque nós vemos que no Brasil nós criamos uma exclusividade para esses termos, espírita e espiritismo, que são exclusivos da doutrina de Kardec. E o termo kardecismo, muitos vão julgar inadequado quando aplicamos a doutrina dos espíritos de Kardec. E nós vamos então fazer essa análise juntos para chegarmos a uma conclusão, né? Eu espero que vocês participem e juntos chegamos a um consenso ou uma compreensão melhor sobre o que é esse movimento do moderno espiritualismo e do kardecismo. Então vamos começar a falar sobre o moderno espiritualismo. E o que é o moderno espiritualismo? O moderno espiritualismo ele vai surgir nos Estados Unidos, ali pela década, no final da década de 1840, onde tem uma data bem definida, 31 de março de 1848, é a data que foi estabelecido como o início do moderno espiritualismo, lá com as irmãs Fox, na cidade de Hydesville, Nova York. E o que era esse movimento? É um movimento baseado na crença de que os espíritos, né, dos que faleceram, dos mortos, existem. Eles possuem uma vida no mundo espiritual e têm condições, capacidade para se comunicarem conosco. E muitos deles podem fornecer um conhecimento útil sobre questões éticas e morais. Então essa vai ser a base de todo o moderno e espiritualismo que surge nos Estados Unidos. Então nós vamos ver agora os neologismos que são criados dentro desse movimento do moderno espiritualismo, que são espiritismo, espírita e espiritistas. Todo neologismo ele é esperado dentro do movimento novo, justamente para que possamos designar e criar conceitos e pensar melhor sem criar confusões. Então, o moderno espiritualismo ele vai surgir, como dissemos, a partir dessas evidências, né, das comunicações espirituais. Elas são evidentes, não tem como negarem. E muitas correntes, muitas pessoas vão se debruçarem sobre essas questões, querendo compreender o que é ou o que são, né, essas pessoas, se há fraude, se não tem, se é verdade ou não, e etc. Então vão surgir 4 principais correntes que eu destaquei aqui. Não quer dizer que só tem essas 4, mas eu acho essas mais interessantes. No próprio Estados Unidos surge um sincretismo. Os Estados Unidos é um estado eminentemente protestante e o movimento do moderno espiritualismo surge dentro das denominações protestantes. E por ser esse movimento protestante cristão, então ele tem uma carga cristã, mas não relacionado diretamente com a ortodoxia cristã. Por quê? Porque, como vimos, os espíritos têm condições de nos dar um conhecimento útil sobre ética e sobre moral. Então, em 1883 surge o movimento do espiritismo cristão e logo em seguida, 1893, essa NASARTS, National Spiritualism Association of Churches, e a Liga Espiritualista Cristã do Mundo Maior. Então são movimentos que procuram unir esse conhecimento do mundo espiritual com o conhecimento cristão que eles possuem, abrangendo as várias denominações dentro desse contexto que é a comunicação com o mundo espiritual. E em seguida nós vamos ter então as experimentações científicas, que são
aquelas pessoas que querem pegar o efeito físico, a materialização, como no caso do William Crookes. Ele lançou um livro, Fatos Espíritas, no qual ele detalha a experiência dele com o espírito de Kate King. Ela se materializou durante 2 anos para ele, para que ele pudesse fazer os estudos e tirar suas conclusões. E o estudo do irlandês Crawford, em que ele vai estudar as ectoplasmias, né? Como que as mesas se levantam, como que se movimentam e tudo mais. Então são estudos baseados realmente em objetos concretos no qual eles estão vendo e estão presenciando. E depois nós vamos ver o estudo dos fenômenos psíquicos, já que já há uma diferença desse, porque ele não está preocupado somente com os fatos de materializações, mas com o fenômeno psíquico. E isso vai surgir no Reino Unido, principalmente com o Staton Moses, que ele é um padre anglicano, e ele vai dar então e médium também, né? E ele vai dar então um tom cristão a esse movimento espírita lá do Reino Unido. E ele ajudou também a fundar a Aliança Espiritualista de Londres, em 1884, e que mais tarde se transformaria no Colégio de Estudos Psíquicos, e em 1970 tornou-se a Faculdade de Estudos Psíquicos. Esses estudos ingleses aqui desmascararam muito falsos médiuns, descobriram formas como os mágicos, que tinha muito mágico nessa época também, no século XIX, muitos circos, né, aquelas apresentações circenses, e eles descobriram, né, as pessoas fazendo enganações, embustes e tudo mais. Então essa sociedade ajudou muito a desbaratar esses falsos médiuns. E finalmente nós vamos encontrar na França uma análise filosófica desses fenômenos com Allan Kardec. Então nós vamos então explorar aqui basicamente essa linha aqui de Allan Kardec com relação ao moderno espiritualismo. O que nós vamos encontrar então em termos de neologismos que vão surgir no moderno espiritismo? Nesse livro aqui de Orestes Rawson, The Spirit Rap, está editado em Londres em 1854. Então neste livro nós já vamos encontrar termos como espiritismo, espírita ou espiritista e médium. Então tem esse texto aqui que eu retirei, está lá, ó, espiritistas ou espiritualistas, né? Então quer dizer, já fazia uso desse neologismo. No mesmo livro ainda, nós vamos encontrar os termos espiritualista, espiritista novamente, e médium, né? Então veja como já está se definindo o neologismo a fim de que o fenômeno possa melhor ser observado, estudado e ser passado para outros, né? Para que ele tenha um léxico próprio para melhor compreensão daqueles que forem ler. E também nós vamos encontrar nesse livro de Chelsea Goodrich, De Apocatástasis, o termo espiritismo, né, na página 64 aqui, e ele está onde? Ele está nos Estados Unidos, em Vermont, né? Então em 1854 também. Então, nesse ano de 1854, nós vemos que os termos já estão estabelecidos para que então o movimento do moderno espiritualismo possa adquirir uma identidade própria. E nós vamos verificar então que os termos espiritistas, espiritismo e médium, presentes já nessas obras, eles foram justamente uma forma que os estudiosos encontraram para definir, para diferenciar o que seja realmente o moderno espiritualismo. De que eles estão falando? Isso por quê? Porque já tem o espiritualismo em sua forma ortodoxa, tradicional. E o moderno espiritualismo, com essa comunicação com os espíritos, eles vão criar esse neologismo. Espiritistas, espiritismo, médiuns, justamente para dar um direcionamento para quem está lendo do que o assunto
se refere. E nós vamos concluir que espiritismo e moderno espiritualismo são termos usados para referir-se ao mesmo tipo de fenômeno, qual seja, que os espíritos dos mortos existem e têm a capacidade de inclinação para se comunicar com os vivos. Então, o fenômeno é o mesmo, as palavras designam o mesmo objetivo. E sabemos que Allan Kardec, ele somente vai ter contato com as mesas girantes em 1854. Em 1854, os livros já estavam editados com esses termos. E publica o Livro dos Espíritos em 1857. Então, logo, ele não pode ser o inventor de tais palavras. E ele próprio nunca disse isso, né? Nós, de alguma forma, alguém atribuiu a ele e foi repassado isso aí todo esse tempo. E o que o próprio Allan Kardec vai dizer o que é o Espiritismo? No livro, o que é o Espiritismo? Ele vai dizer, se adotei os termos espírita e espiritismo, é porque eles exprimem, sem equívoco, as ideias relativas aos espíritos. Então, aqui estamos vendo de forma clara que Kardec está afirmando que não foi o autor desses neologismos, mas sim que os adotou. Bom, embora ele não diga de onde, mas nós vimos que em 1854, do movimento inglês e americano. Então, podemos concluir que esses termos já eram conhecidos do moderno espiritualismo. Certo? Então, o que significa espírita kardecista? Será que é correto usar essa denominação? Então, vamos acompanhar aqui um raciocínio. O uso do termo kardecismo. Então, o que a gente aprende nos ESD da vida, e a gente olha nos sites, nos livros, aí, muitos livros doutrinários, nós vamos aprender que o termo kardecismo é inadequado para se referir à doutrina espírita, porque a doutrina não é de Kardec, mas sim dos espíritos. Mas o que significa doutrina? Bem, aqui eu retirei aqui, é um conjunto de princípios que servem de normas e procedimentos que orientam o raciocínio para um determinado entendimento. Neste sentido, uma doutrina é fundamental para a compreensão e organização de um conhecimento, no nosso caso, o conhecimento espírita. Então, doutrina, em sua base, uma organização do conhecimento a partir de dados disponíveis. Aqui nós estamos definindo o que significa doutrina. E quais são os dados disponíveis a Kardec? Era um conjunto de ensinamentos dispersos, obtido através de recursos mediúnicos, creditados aos espíritos. Em seu esforço, ele ordenou esses ensinamentos e formulou novos questionamentos, através de um método racional. Esse conhecimento, assim sistematizado, denominou de doutrina espírita. E que ensinamento disperso era esse? Aqui nós vamos encontrar no que é o espiritismo. Kardec, no grupo que ele conheceu em 1854, as pessoas dão para ele 50 cadernos de comunicações diversas que não conseguiam pôr em ordem. E por saberem que o professor Rivail, à época, era pedagogo e tinha essa condição de organizar isto, então eles oferecem o que eles já tinham, uns 5 anos parece, 5 anos, o que eles já tinham acumulado nesses 50 cadernos e entrega para Kardec, para que ele possa fazer análise. E Kardec então se põe a fazer essa organização de uma forma doutrinária, organizar o conhecimento. Então, nesse processo de organização de Kardec, nós vamos perceber duas classes distintas de conhecimentos. Então, a primeira classe é uma série de ensinos dispersos, obtidos mediunicamente, que é o ensino dos espíritos, que foi no caso dele, os 50 cadernos que ele recebeu, mas os questionamentos que ele fez. Então, esses são os dados brutos que ele recebeu. E tem uma segunda classe, um ensinamento organizado e disposto didaticamente, de forma a conduzir o leitor a uma crença de vida após a morte, que é a doutrina espírita proposta por Allan Kardec. Então, nessa segunda parte, ele pega esse material e dá um tratamento lógico, metódico, para que possa as coisas, os assuntos serem ordenadamente, didaticamente ordenados para uma melhor compreensão dos quem forem ler
os livros, certo? Então são duas partes bem distintas. E os ensinos da primeira classe, esses dados brutos, são os ensinos dos espíritos, né? Qualquer espírito que pode se comunicar conosco vai dar qualquer tipo de ensino. Então ele se refere aos ensinos de qualquer espírito, de qualquer religião, transmitido aos seus adeptos para determinados fins. Então, qualquer ensino é um ensinamento. Agora, os ensinos obtidos em outras instituições, como Ramatiz, da Umbanda, Racionalismo Cristão, Legião da Boa Vontade, etc., fazem parte dos ensinos dos espíritos, como vimos. Qualquer espírito pode transmitir um ensinamento. Embora seus seguidores não sigam a metodologia proposta por Allan Kardec, eles não deixam de serem qualificados como espíritas. Isso é bom a gente esclarecer, porque muitos espíritas, e está escrito isto de forma bem clara, que espírita é somente quem segue o ensino de Kardec. E nós estamos vendo aqui, fazendo essa análise, que não é bem assim. Espírita é aquele lá do movimento do moderno espiritualismo nos Estados Unidos, que tem como base a comunicação dos espíritos conosco. Então, se tem essa comunicação, qualquer um espírita em qualquer instituição religiosa é um adepto do espiritismo, certo? Agora vamos para a segunda classe desses desconhecimentos, que é o ensino tratado, o ensino dos espíritos tratado por um método. Nós vimos que tem vários métodos. Lá, nós vimos o método do sincretismo norte-americano, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, as pesquisas experimentais de William Crookes e Crawford, e o analítico filosófico de Kardec. Então, são o quê? São os ensinos organizados segundo uma metodologia. Implica em uma forma de tratamento que os ensinos dos espíritos sofrem através de um método visando separar o crível do incrível. Bom, isso aqui é possível, isso aqui é impossível, isso aqui não é ensino, isso aqui é digno, isso aqui é uma coisa muito interessante, isso aqui é besteira e tudo mais. Essa seleção que se vai dando, organizado de uma forma metódica, racional, dentro de uma metodologia, caracteriza então um tratamento que, se for bem elaborado e ganhar vulto, nós teremos então uma corrente interpretativa do moderno espiritualismo, daqueles fenômenos de comunicação com os espíritos. E o tratamento estabelecido por Allan Kardec define os que seguem uma metodologia como kardecistas. Então, se Kardec estabeleceu um método, os que seguem o método dele são chamados de kardecistas, né? Com espíritas kardecistas, daqueles que não seguem, né? Como por exemplo os ramaticianos, os ubandistas. Eles seguem o ensinamento dos espíritos, mas não seguem a metodologia de Kardec. Então são ramaticianos, ubandistas, kardecistas, né? Quer dizer, os que seguem aquela linha proposta por alguém que organizou os métodos de ensinamento, certo? Até aqui acredito que estejamos dentro de uma linha de raciocínio bem clara. E nós vamos ver isso aqui na Revista Espírita de outubro de 1865. Partida de um adversário do Espiritismo para o mundo dos espíritos. Aí está lá. Já se operaram divisões entre vós. Duas grandes seitas existem entre os espíritas: os espiritualistas da escola americana, do moderno espiritualismo, e os espíritas da escola francesa, né? Que é de Kardec e outros. Mas não consideraremos senão esta última, ou seja, a de Kardec. Ela é una? Não. Eis de um lado os puristas ou kardecistas, aí já está usando o termo kardecista, que não admitem cada verdade, senão depois de um exame atento e a concordância de todos os dados. Então essa distinção entre os que seguem a linha de Kardec como kardecista já foi proposta em 1865 por esse espírito aqui, que por sinal era um católico.
olhando essa metodologia utilizada por Kardec, certo? Em conclusão, então, o que nós podemos ver? Que os termos espírita e espiritismo foram adotados por Kardec do movimento americano e por algum motivo foi atribuído ao próprio Kardec esse neologismo. Em consequência da atribuição desse neologismo a Kardec, confundiu-se o método de seleção e organização dos ensinos dos espíritos com o próprio ensino dos espíritos em uma só e mesma coisa. É como nós explicamos. Primeira classe de ensinamentos, os dados brutos, dados pelos espíritos. Segunda classe, o tratamento dado a esses ensinos através de um método. E ainda, a julgar como legítimo, somente a linha metodológica de Kardec como a única a ser considerada como espiritismo. Isso aqui no Brasil, pelo menos, é o que eu sei, né? Por quê? Porque, veja bem, o termo espírita, ele é aplicado a uma pequena parcela dos espiritualistas, porque todo espírita é um espiritualista, mas nem todo espiritualista é um espírita. E a quantidade de espírita em relação ao espiritualista é realmente uma parcela muito pequena. O espiritismo de Kardec é uma variante interpretativa do moderno espiritualismo americano, ou seja, possui as mesmas bases, fundamentações. O que vai diferir é o método com que o ensino é tratado. E no Brasil se estabeleceu um consenso que somente é espiritismo um movimento importado da França, com as linhas estabelecidas por Allan Kardec. E a nossa hipótese é que desde os eventos das Irmãs Fox em 1948 e com a multiplicação das comunicações espíritas nos Estados Unidos, principalmente no norte dos Estados Unidos, não foi difícil criar um neologismo a partir de espiritualismo para espiritismo. Então, esta é a proposta que eu estou trazendo para vocês e espero que vocês pensem, reflitam, façam os seus comentários para que nós possamos desenvolver e aperfeiçoar nossas ideias, mudar, alterar naquilo que for necessário. E muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.